Napoleon Hill. Porque sua mente está bloqueando a riqueza e você não percebe. A maioria das pessoas acredita que não prospera por falta de oportunidade, sorte ou dinheiro. Mas a verdade é mais desconfortável. Napoleon Hill ensinava que a mente pode se tornar o maior bloqueio da própria riqueza. Não porque ela seja fraca, mas porque ela aprende padrões que operam em silêncio. Padrões que sabotam decisões, repelem oportunidades e criam resistência interna, mesmo em pessoas inteligentes, espirituais e bem-intencionadas. Existe um mecanismo invisível funcionando dentro da mente humana. Ele não grita, ele não impede de sonhar. Ele apenas cria pequenos desvios, atrasos sutis, justificativas convincentes. Você sente que se esforça, estuda, ora, evolui, mas a prosperidade não se sustenta. Este vídeo não é um ataque, é um alerta, porque o bloqueio não está fora, ele está operando silenciosamente dentro da sua mente. Antes de começarmos, respire fundo e permita um instante de consciência. Se estas palavras iluminarem sua mente e fortalecerem sua fé, inscreva-se no canal. Cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino. A mente humana é o único campo onde o destino é plantado. Tudo o que se manifesta na vida externa nasce primeiro como um estado interno. Quando a mente está alinhada, a realidade flui. Quando a mente está em conflito, a vida resiste. O problema é que a maioria das pessoas não percebe esse conflito, porque ele não se apresenta como caos. Ele se apresenta como normalidade, como prudência, como cautela excessiva, como a sensação constante de que ainda não é o momento certo. Napoleon Hill observou que a maior parte das pessoas perde a batalha da prosperidade antes mesmo de entrar no jogo. Elas perdem dentro. Perdem na forma como pensam sobre dinheiro, sucesso, merecimento e crescimento. A mente cria associações invisíveis. Crescer pode significar risco. Prosperar pode significar culpa. Avançar pode significar perder. Aprovação. Essas associações não são conscientes, mas governam escolhas. A mente bloqueia a riqueza quando deseja avançar e, ao mesmo tempo, teme as consequências desse avanço. Essa divisão interna cria uma vibração instável. E tudo o que nasce em um campo instável encontra obstáculos repetidos. Não porque o mundo conspira contra você, mas porque a lei do pensamento responde à coerência, não à contradição. Muitos acreditam que falta algo externo, mais conhecimento, mais capital, mais tempo. Mas Hill ensinava que, quando a mente está alinhada, os recursos aparecem. Quando não estão, os recursos escapam. Você pode ganhar mais e perder mais. Pode avançar e recuar. Pode ter oportunidades e desperdiçá-las sem perceber. Tudo isso é efeito de um bloqueio mental silencioso. Esse bloqueio se manifesta de forma sutil. Ele faz você adiar decisões importantes. Faz você duvidar de si mesmo no momento exato do avanço. Faz você se preparar indefinidamente. A mente chama isso de responsabilidade. Mas, muitas vezes, é medo disfarçado de lógica. E o medo, quando não é visto, assume o comando. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A prosperidade exige autodomínio. Não domínio sobre o mundo, mas domínio sobre os próprios estados internos. Quando você não governa seus pensamentos, eles governam você. Quando não observa suas emoções, elas decidem por você. A mente bloqueia a riqueza quando não é treinada para sustentar clareza em meio à incerteza. A fé consciente começa aqui. Não como crença cega, mas como confiança lúcida. Confiar que você pode crescer sem se perder. Confiar que prosperar não exige trair seus valores. Confiar que avançar não significa abandonar quem você é. Essa confiança dissolve a luta interna que mantém a mente dividida. Napoleon Hill ensinava que a mente focada em um propósito definido
atrai forças invisíveis que cooperam com esse propósito. Mas o foco só se sustenta quando a mente deixa de lutar contra si mesma. Enquanto uma parte deseja prosperar, que outra teme prosperar, o resultado será sempre instável. A reprogramação da mente não acontece pela repetição vazia de frases, mas pela consciência dos padrões ocultos. Quando você começa a observar seus pensamentos com honestidade, percebe onde está se sabotando, percebe quais crenças não são suas, percebe quais medos foram herdados. Esse reconhecimento não machuca, ele liberta. A disciplina interior sustenta essa libertação. Disciplina de atenção, disciplina de silêncio, disciplina de não reagir automaticamente. Quando você cria espaço entre estímulo e resposta, a mente perde o poder de bloquear. A consciência a assume. A prosperidade começa a fluir quando a mente deixa de resistir à própria expansão. Quando o desejo de crescer não é sabotado por medo inconsciente. Quando a identidade não entra em conflito com a ambição. Quando a fé caminha junto com a ação. E esta é apenas a primeira camada da revelação. Na próxima parte, você compreenderá como esse bloqueio mental foi construído ao longo do tempo, porque ele parece tão convincente e de que forma ele pode ser dissolvido sem violência interna, permitindo que a riqueza deixe de encontrar resistência. Existe um momento em que a mente começa a ser confrontada pela própria consciência. Não é um choque, é um incômodo silencioso. Você começa a perceber que certos resultados se repetem, mesmo quando o esforço aumenta. Percebe que algumas portas se fecham sempre no mesmo ponto do caminho. Esse padrão não é azar, é um sinal. Um sinal de que algo interno está interferindo no fluxo da prosperidade. A mente, quando não é observada, cria hábitos invisíveis que moldam o destino sem pedir permissão. Napoleon Hill compreendeu que a mente humana pode ser tanto o maior aliado quanto o maior sabotador da riqueza. Ele percebeu que muitas pessoas desejam prosperar, mas mantêm pensamentos, emoções e crenças que trabalham na direção oposta. Essa contradição não é consciente. Ela se forma lentamente, ao longo dos anos, por meio de experiências, opiniões alheias, medos herdados e associações mal interpretadas. A mente aprende a proteger, mas acaba aprisionando. O bloqueio mental raramente se apresenta como negação direta da prosperidade. Ele se manifesta como excesso de cautela, como necessidade constante de confirmação, como medo de errar que paralisa o avanço. A mente chama isso de responsabilidade, mas em profundidade trata-se de uma tentativa de evitar desconforto. E evitar desconforto é evitar crescimento. Toda expansão exige atravessar o desconhecido. Quando a mente não aceita isso, ela cria resistência. Você pode observar esse bloqueio na forma como reage às oportunidades. Quando algo novo surge, a mente imediatamente calcula riscos, perdas, consequências. Não há nada errado em avaliar. O problema surge quando a avaliação se transforma em adiamento crônico. Quando o pensamento gira, mas não decide. Quando a preparação nunca parece suficiente. Nesse ponto, a mente está bloqueando a riqueza sem perceber. Napoleon Hill ensinava que a clareza de propósito é essencial para a prosperidade. Mas poucos entendem que clareza não é apenas saber o que se quer, é também permitir-se querer sem culpa. Muitas pessoas desejam prosperar, mas associam riqueza a sofrimento, corrupção ou afastamento espiritual. Essas associações criam um conflito interno profundo. Uma parte deseja crescer, outra parte rejeita o crescimento. O resultado é estagnação disfarçada de equilíbrio. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A mente bloqueia a riqueza quando tenta controlar excessivamente o resultado. O controle nasce da desconfiança. A desconfiança nasce do medo. E o medo nasce da falta de fé consciente. A fé consciente não é esperar que tudo dê certo sem agir. É confiar que você pode agir sem se perder. Quando essa fé não está presente, a mente tenta prever tudo, e ao tentar prever tudo,
paralisa o fluxo natural da prosperidade. Existe também o bloqueio do merecimento. Ele atua de forma silenciosa e profunda. Você pode afirmar que deseja prosperar, mas internamente sente que não merece mais do que já tem. Esse sentimento não é racional. Ele nasce de histórias antigas, comparações, culpas inconscientes. Enquanto ele não é visto, continua operando. A mente cria situações para confirmar aquilo em que acredita. Se acredita que não merece, cria limites invisíveis. A reprogramação da mente começa quando você observa esses padrões sem se identificar com eles. Não é preciso lutar contra pensamentos. É preciso compreendê-los. Quando você entende de onde vêm certas crenças, elas perdem força. A consciência ilumina o que estava no escuro, e o que é iluminado deixa de controlar. A disciplina interior sustenta esse processo. Disciplina de atenção. Disciplina de não se perder em narrativas mentais automáticas. Quando um pensamento de medo surge, você observa. Quando uma emoção de culpa aparece, você sente sem obedecer. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde o bloqueio começa a se dissolver. A mente deixa de comandar sozinha. A consciência assume. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores tinham domínio sobre seus estados internos. Não eram pessoas sem medo, mas pessoas que não obedeciam ao medo. Elas compreendiam que o medo é um sinal, não uma ordem. Quando a mente aprende isso, a riqueza encontra menos resistência. O fluxo começa a se restabelecer. A prosperidade verdadeira não exige pressa, ela exige alinhamento. Quando o pensamento, emoção e ação caminham juntos, o esforço se torna eficaz. Quando caminham em direções opostas, o cansaço aumenta e os resultados diminuem. A mente bloqueia a riqueza exatamente quando cria essa divisão interna. Você começa a perceber mudanças sutis quando esse bloqueio enfraquece. Decisões se tornam mais simples. O tempo parece cooperar. O peso diminui. Não porque os desafios desapareceram, mas porque a mente parou de lutar contra a própria expansão. A riqueza deixa de resistir quando encontra um campo interno coerente. Esse estágio prepara você para a revelação central, uma verdade que reorganiza definitivamente o eixo do poder. Uma compreensão que encerra a luta silenciosa e devolve a você a autoridade sobre sua própria vida. Na próxima parte, essa verdade se revela com clareza total, mostrando por que, quando a mente deixa de bloquear, o destino responde imediatamente. Há um instante silencioso em que a luta interna se dissolve. Não porque a vida ficou fácil, mas porque algo dentro de você deixou de resistir. A mente que antes disputava o comando com o medo, reconhece seus limites. A consciência assume. Nesse instante, você percebe que não era o mundo que bloqueava a riqueza. Era a posição do poder dentro de você. A revelação se apresenta com simplicidade firme, como uma verdade antiga, que finalmente encontra espaço para ser reconhecida. Quando você entende que nada externo controla você, o poder muda de lugar. Ele deixa as circunstâncias, abandona as opiniões, se afasta do medo e retorna ao centro da sua consciência. Esse deslocamento muda tudo. O que antes parecia obstáculo se torna informação. O que antes parecia ameaça se torna orientação. O que antes paralisava perde autoridade. Napoleon Hill compreendeu esse princípio ao observar mentes que prosperaram de forma consistente. Elas não viviam reféns do ambiente, elas governavam o ambiente a partir de dentro. Sabiam que o mundo responde à clareza, não à ansiedade. Sabiam que a lei do pensamento atua com precisão quando a mente não está fragmentada. A prosperidade não nasce da pressão, mas da coerência. Quando o poder muda de lugar, a mente se reorganiza. Pensamentos deixam de correr em direções opostas. Emoções deixam de puxar decisões para trás. A vibração mental se estabiliza. E essa estabilidade cria um campo fértil, onde a riqueza flui sem resistência. Não como prêmio,
mas como consequência natural de um estado interno alinhado. Você percebe, então, que tentou controlar resultados para compensar a falta de confiança. Tentou prever o futuro para aliviar o medo. Tentou se proteger para não se expor, mas a proteção excessiva se transformou em bloqueio. A consciência desperta reconhece isso sem culpa, e ao reconhecer, libera. A liberação não é abandono da responsabilidade, é abandono da ansiedade. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A fé consciente se aprofunda aqui, não como promessa distante, mas como confiança vivida. Você confia porque percebe que agir a partir da clareza gera respostas diferentes. Confia porque entende que o invisível coopera quando a intenção é limpa. Confia porque a mente disciplinada não sabota o próprio fluxo. Essa fé não elimina desafios. Ela elimina o desespero diante deles. A disciplina interior sustenta esse estado como um guardião silencioso. Você passa a cuidar do que pensa, do que sente, do que consome mentalmente. Não por rigidez, mas por respeito ao centro recuperado. Essa disciplina preserva a clareza nos momentos de pressão. Impede que o medo reassuma o comando. Mantém o poder no lugar certo. A reprogramação da mente se consolida naturalmente. Velhos padrões tentam retornar, mas já não encontram a mesma base emocional. A consciência observa e escolhe. Observa e permanece. Permanecer consciente é poder. Não o poder que impõe, mas o poder que sustenta. O poder que não precisa provar nada para existir. Você começa a notar mudanças sutis e consistentes. Decisões ficam mais simples. O tempo parece cooperar. Relações se alinham. Oportunidades surgem sem desgaste excessivo. Não porque tudo mudou fora, mas porque você mudou a forma de se relacionar com o que acontece. A mente deixou de bloquear porque a consciência passou a conduzir. Napoleon Hill ensinava que a mente focada em um propósito claro atrai forças invisíveis que cooperam com esse propósito. Esse foco não nasce do barulho mental, ele nasce do silêncio disciplinado. Quando a mente silencia, o propósito se revela. Quando o propósito se revela, a riqueza encontra direção. E quando há direção, a resistência perde força. A prosperidade assume um novo significado. Ela deixa de ser perseguição e se torna expressão. Expressão de escolhas alinhadas, de ações feitas no tempo certo, de decisões que respeitam a consciência. O simples se torna suficiente. O suficiente se torna abundante. A abundância deixa de ser promessa e passa a ser consequência. Você entende então que a luta mental silenciosa não precisava ser vencida com força, precisava ser vista com clareza. Ao ser vista, ela perde poder. Ao perder poder, a mente deixa de bloquear. Ao deixar de bloquear, a vida responde. Esse é o movimento natural quando o poder retorna ao centro. Chegamos ao encerramento desta travessia. Um encerramento que não finaliza, mas inaugura. Inaugura uma forma mais lúcida de pensar, sentir e agir. Uma forma em que o medo informa, mas não governa. Em que a mente serve, mas não domina. Em que a consciência conduz com serenidade. Se estas palavras iluminaram sua mente e fortaleceram sua fé, inscreva-se porque cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino.